Eu vou tomar emprestada aquela máxima dos católicos, com todo respeito, mas eles costumam dizer assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já ouviu? Já falou? Já? Acredito que sim. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E em alguns tempos, em algumas ocasiões, em algumas fases, em alguns períodos da vida, é exatamente assim que a gente se sente. Eu admito, muitas e muitas vezes eu me senti assim. Me senti perseguido, me senti cercado de inimigos. Terminava de resolver uma situação, surgiam duas, três, e vem aquela opressão na alma, na mente, nos pensamentos. Aí a gente fica até meio desconfiado. Será que estamos em pecado? Será que estamos fazendo alguma coisa errada? O que está acontecendo? Quero ler para nós, com isso em mente, o Salmo 3. Vamos nos Salmos, e lá no livro dos Salmos você encontra o capítulo 3, do 1 ao 8. Salmo 3, do verso 1 ao 8. É um salmo de Davi, e ele compôs essa oração, essa canção, esse salmo, quando ele recebeu ou ele sofreu talvez o ataque que mais machucou o seu coração. O golpe de estado pelo seu próprio filho Absalão. Muito triste essa história, esse capítulo na vida de Davi, porque até então os inimigos de Davi tinham sido o leão, o urso, o Golias, os filisteus, o sogro dele, o rei Saul, a quem ele ajudou num tempo da vida. Davi ajudou muito o rei Saul, louvava, cantava, trazia a presença de Deus e aquele espírito mau se afugentava. Então, Saul se volta contra Davi e o persegue no mínimo 13 anos. Davi tinha uns amigos que não eram muito amigos, como o seu chanceler, o Joabe. Era assim, uma cobrinha, uma pessoa que estava próxima, mas aqui e ali aprontava. Mas Davi também não era assim um homem tolo, bobo, tapado. Ele sabia lidar com Joabe. Agora, de todas as pessoas ruins, de todos os inimigos que se levantaram contra Davi, o que mais machucou o seu coração foi quando seu próprio filho, Absalão, lhe deu um golpe de estado. Tomou o trono, o palácio, a força, e Davi teve que fugir. Se ele não tivesse fugido naquele dia, ele teria passado uma situação bem difícil, porque ele ia ser morto pelo próprio filho. Inclusive eu tenho uma mensagem gravada, aliás, em 2 séries de mensagens, sobre esse tema. Se alguém quiser, me peça o link que eu envio. Mas olha o que Davi disse nesse tempo da vida dele. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ele estava estarrecido. Meu Deus, até meu filho agora? Não basta todos os inimigos que se levantaram, e num outro salmo ele fala dos inimigos que se levantaram sem causa, sem que ele tivesse dado um motivo, porque às vezes as pessoas se levantam contra nós sem motivo. A pessoa começa a desgostar de você, começa a falar mal de você no trabalho ou no âmbito familiar, sem nenhum motivo aparente. E às vezes aquela pessoa que você mais ajudou, aquela pessoa que você mais apoiou, aquela pessoa que você estendeu a mão no momento difícil dela. Pois é, como se tem multiplicado os meus adversários. Isso fala com você? Agora, não só pessoas. Às vezes nós temos adversários interiores. O Paulo fala de temores internos, combates exteriores e temores internos.
Além de tudo, ele prossegue no versículo: me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, porque ele, como um líder de tantas igrejas, tinha ainda, além que lidar com seus problemas, ajudar as pessoas a lidarem com os problemas delas. Então, eram muitos inimigos, eram muitos adversários combatendo contra ele, nos sentimentos, nos pensamentos, as dúvidas, os receios que nós temos. Senhor, como que eu faço? Bom, eu vou dizer isso com muito cuidado, mas se você não souber fazer o que Davi fez, uma pessoa que chega nesse ponto, ela pode até enlouquecer. A Bíblia diz que a opressão faz o sábio enlouquecer, ou, dependendo da tradução, endoidecer. Eu conheço, não são 2, nem 3, nem 5, nem 10, eu conheço várias pessoas que, diante dessa pressão de ter muitos adversários, muitos problemas, muitas situações mal resolvidas, surtaram, psicologicamente falando, e ficaram doidas. Como que Davi lidou com isso? Bom, primeiro a gente já percebeu que ele está falando com o Senhor, ele está fazendo uma oração. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Ele leva isso a Deus em oração. E imagino, não aqui no Salmo, porque o Salmo é uma oração pública, é um cântico, mas eu imagino que na oração oficial que ele fez, ele deu nome aos bois. A gente precisa chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Nós temos que falar com Deus assim, com cara descoberta, com o coração escancarado. E ele deve ter falado do filho dele, deve ter falado do Simei, que enquanto ele fugia de Jerusalém foi o apedrejando e o amaldiçoando. Ele deve ter falado de Aitofel, que foi o amigo traidor, que nesse período aqui que Davi está vivenciando, ele tem um amigo que o trai, que trai a lealdade, a confiança daquela amizade que ele tinha há muitos anos e passa para o lado de Absalão. Então, o Davi apresenta todo o quadro. Olha, Senhor, esses são os meus inimigos, esses são os meus problemas, essas são as situações. E nesse momento, quando nós oramos, o Espírito Santo nos consola, porque o Espírito Santo é o consolador, o ministério do Espírito Santo é a consolação. Aí o Espírito Santo trouxe a ele a iluminação do entendimento, e aí ele chega no 3 e fala: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele entendeu que em meio àquele levante infernal, em meio a tantos ataques, a tantos inimigos, a tanta gente intentando contra ele, contra a vida dele, contra a integridade física dele, ele entendeu que Deus era um escudo. E aqui nós aprendemos que quem nos protege do diabo, quem nos protege de pessoas ruins, quem nos protege dos maus pensamentos, dos nossos maus pensamentos, dos nossos sentimentos, é Deus. Ele é um escudo para mim e para você. Nós temos que crer nisso. Se você está sendo perseguido, diga essa palavra hoje: Deus é o meu escudo. Eu vou me proteger, eu vou me guardar em Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Repito, leve em oração, apresente tudo. Com Deus você pode abrir o coração, com Deus você pode falar o que você está sentindo. Deus vai lhe ouvir. Mas recomendo você, querido irmão, amigo, querida irmã e amiga, não tenta enfrentar isso sozinho. É sobre-humano, você não consegue, você não terá força, você corre o risco de endoidecer, de surtar, você vai se estressar, você vai ficar irritado, você vai mudar o seu humor. E aí você começa a fazer mal a pessoas que não têm a ver com o seu problema. Deixa eu aconselhar casais agora.
você sofre os problemas, as perseguições, as lutas, e aí você chega em casa e transfere isso para o seu cônjuge e para os seus filhos. Eles não têm culpa disso, nenhuma culpa. Você pode ser achincalhado no seu trabalho, ou na escola, ou aonde quer que seja. Seu marido, sua esposa, seus filhos não têm culpa de nada disso. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado para o diabo não fazer disso uma coisa pior, porque você já está com um problema fora, do lado de fora de casa. Você vai levar isso para dentro de casa? Você vai aceitar trazer isso para dentro de casa e, repito, comprometer pessoas, atingir pessoas que não têm culpa do que está acontecendo? Então não faça isso, clame a Deus. E olha só o versículo 5, isso aqui é maravilhoso. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Mesmo nos momentos difíceis, nós temos que descansar. E não só descansar espiritualmente ou mentalmente, mas descansar fisicamente. Davi perseguido e ele teve que dormir no deserto nesses dias, na relva, no campo aberto. Chegava a noite, ele deitava a cabeça dele, qualquer que fosse o lugar onde a cama dele fosse preparada. O filho dele, que tomou o trono, estava lá na casa dele, no palácio dele. Então ele teve que dormir na relva, ele teve que dormir no campo, ele teve que dormir no céu aberto. Mas ele conseguia deitar e dormir, e descansar. E acordava no outro dia para levantar-se, para lutar, para vencer. Por quê? Porque o Senhor o sustentava. Pastor do céu, eu não durmo de noite, eu não descanso. Então você não confia, porque olha o que ele fala no 6. Eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Ah, é, Satanás? E aí é uma hora que a gente tem que ser até assim, como dizia lá na minha terra, pirracentos com o diabo. Aí você está multiplicando os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, então tá bom, pode aparecer 10 mil desses piores aí que você colocou no meu caminho, pode ter 10 mil. Pastor, lá no meu trabalho tem uma pessoa fofoqueira que fica falando mal de mim, que tenha 10 mil desse fofoqueiro. Não tenha medo de 10 mil fofoqueiros. Não tenha medo de 10 mil ameaçadores, não tenha medo de 10 mil sanguinários, não tenha medo de 10 mil pessoas. A pessoa tem uma mulher lá cercando meu marido, tem um homem lá no trabalho cercando minha esposa. Não tenha medo, pode ter 10 mil pessoas do demônio. Se você estiver com Deus, você não precisa ter medo de nenhuma delas. Davi falou, já que você está se levantando, Satanás, então você pode mandar 10 mil desses seus agentes aí, que eu não tenho medo, coisa nenhuma, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. E elas podem vir aqui, me enfrentar. Eu estou com Deus agora, eu orei, eu clamei, Deus me ouviu e eu vou vencer essa batalha. Mas a gente tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma posição. Você está muito, me perdoe, meu irmão, você está muito molenga aí. Homem não chora, minha mãe sempre falou que homem não chora. A mulher chora um pouquinho, mas o homem não chora não. Vai de ser manhoso, rapaz. Vai enfrentar a vida, vai enfrentar os seus desafios. Vai de ficar reclamando pelos cantos, parece uma mariquinha. Não. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Ou você nunca leu nas Escrituras que Deus age e opera grandes livramentos na vida daqueles que nele creem? Agora o 8 é para você colocar até no seu status de WhatsApp hoje. O verso 8, o Salmo 3, 8 é para você colocar no Facebook. Você sempre gosta de postar uma coisinha ou outra, né? Posta isso aqui, A salvação vem do Senhor. Põe isso aí, todo mundo, para o céu, para o inferno, para os seus inimigos, para você, para todo mundo ver. A salvação vem do Senhor. A tua salvação, a tua bênção, o teu livramento vem de Deus.
E você diga também, sobre o teu povo seja a tua bênção. Eu sou do povo de Deus, sobre mim vem a bênção de Deus. Intentaram-me o mal, foi o que José falou para os irmãos, mas Deus tornou em bem. Todo o mal que tentaram contra José, Deus reverteu e fez o bem acontecer na vida dele. Diga isso hoje. Todo o mal que intentam contra a minha vida, Deus tornará em bem, porque a salvação vem do Senhor e a sua bênção, a bênção de Deus, vem sobre mim, que sou do povo de Deus.